Ok, pessoal, de volta. Aula passada, né? No vídeo anterior, ainda relacionado à aula 8, a gente terminou a parte de os conceitozinhos de memória, mas ficou faltando resolver a questão 18, 19 e 20 desse material. Então, o que é que diz a questão 18? Vamos aqui no nosso quadro. A respeito de conceitos de informática, assinale a opção correta. A quantidade de dados que podem ser armazenados no disco rígido é o fator que mais influencia na velocidade do processamento do computador. Olha aí. A quantidade de dados que podem ser armazenados é o fator que mais influencia, negativo. O que vai definir a velocidade do processamento do seu computador é quem? Seria a velocidade do seu processador e a quantidade de memória que você tem no seu sistema. Aí você pode até perguntar assim, Leite, mas eu tinha um disco padrão IDE. Vixe, não sei nem o que diabo é IDE, mas a gente vai estudar mais na frente. E troquei para um disco padrão SATA. Eu passo a ter um computador mais rápido? Não obrigatoriamente. Você passa a ter um disco mais rápido. Mas não é obrigado o seu computador ser mais rápido porque você trocou de HD. Porque essa velocidade de HD ela não vai ser gritante para tornar o seu computador mais rápido só porque você trocou o HD do seu sistema. Tá bom? Então, quem vai melhorar a performance do teu computador é o processador e é a memória RAM. Próximo item. A memória RAM é responsável por armazenar temporariamente as informações de programas em execução. Perfeito. Por que ele diz temporariamente? Porque a memória RAM é uma memória volátil. É uma memória que só armazena a informação quando ela está em processamento, né? Quando ela está ali apta a ser utilizada pelo sistema. Desligou, ela apaga. Então, resposta, letra B de bola. Letra C. Quanto maior for a quantidade de memória ROM, maior será a capacidade de armazenamento de dados do computador. Falso. Primeiro, porque eu não posso ficar dentro do meu sistema armazenando dados da memória ROM. Ela é uma memória somente de leitura. Só se ela já tiver vindo de fábrica, com o conteúdo armazenado. Mas eu não posso acrescentar nada da ROM. Então, você passa a ter a ROM como sendo uma memória leitura. E isso não vai ser relevante para aumentar a capacidade de armazenamento de dados do seu sistema. Se você quer aumentar a capacidade de armazenamento de dados do seu sistema, você tem que comprar mais memória removível, um disco externo, aumentar o seu disco rígido, trocar um disco rígido menor por um disco rígido maior. Letra D, o flop, que constitui dispositivo de armazenamento de dados com memória flash, permite a conexão de uma saída USB do computador. Tem nada a ver. Nunca ouvi falar esse termo flop, mas existe esse termo flop. Na realidade, existe o flip e o flop. Não é o plique e o plock, não, aqueles dois ratinhos, não. É o flip e o flop. Eles são componentes de armazenamento de dados dentro de uma memória flash. Só que isso fica dentro de uma célula de armazenamento, dentro da estrutura da memória flash. E aí, para você conectar algo em nível de memória flash ao teu sistema, você usa uma porta USB. Então, existe a entrada USB, existe a saída USB. No dispositivo, você faz a conexão pela USB. E não tem nada a ver, o flip e o flop está ligado à porta USB, porque ele é apenas uma célula de armazenamento de dados interna à memória. Tá? Então, fica nessa questão 18, a resposta sendo a letra B de bola. Né? Se a gente descer aí um pouquinho, a gente vai encontrar a questão de número 19. Vamos lá. Em determinadas circunstâncias, dispositivos de memória auxiliar atuam como veículo de entrada ou saída de dados. Olha aí. Perfeito. Perfeito. Me dê um exemplo de uma memória auxiliar. Disco rígido. Ele é um periférico de entrada e saída? Certo. Né? Um pendrive. Ele é um periférico de entrada e saída? Certo. Um MP3 é um periférico de entrada e saída? Certo. Então, em determinadas circunstâncias, ele está dizendo todas, dispositivos de memória auxiliar atuam como veículo de entrada e saída de dados. Isso está perfeito. Né? Acabei de citar os exemplos. Correto. E a última questãozinha desse nosso bloco, para a gente começar o módulo seguinte, o módulo 9, a aula 9, né? Módulo não, aula 9,
a gente tem a questão 20 dizendo o seguinte: os dispositivos de armazenamento considerados não voláteis são apenas não voláteis. Então, qual é o conceito de não volátil? É aquele conceito que, mesmo eliminando a energia que alimenta o dispositivo, ele continua armazenando os dados. Então, o dispositivo volátil é exatamente aquele que perde a informação quando a energia elétrica alimenta aquele sistema. Então, o dispositivo de armazenamento considerado não voláteis são apenas, letra A, memória RAM e ROM. RAM é volátil e ROM é não volátil. Letra B, RAM e cache. RAM é volátil e cache é volátil. Então, não pode ser a letra B. Letra C, RAM e HD. RAM é volátil e HD é não volátil. Letra D, ROM é não volátil e HD é não volátil. Resposta D de dado. E letra E, ROM não é volátil e cache é volátil. Então, temos aí exatamente o que a gente acabou de estudar nesse conceito de memória. O desfecho com o conceito de quem é volátil e quem não é volátil. Vamos logo emendando aqui e vamos entrando na aula de número 9. Na nossa aulinha de número 9, nós temos aqui o recurso relacionado. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Na nossa aulinha de número 9, temos aqui o recurso relacionado ao monitor. Assim não dá para você enxergar, né? Assim não tem condições de enxergar. Mas é porque eu queria colocar aqui 96%. Bom, na aula de número 9, ainda no nosso módulo de hardware, nós vamos falar um pouquinho sobre monitores de vídeo. Então, nós temos aqui o seguinte. Monitor de vídeo tem que características? Sua característica principal é mostrar uma imagem processada, sendo assim definido como um periférico de saída. Atualmente, temos em uso basicamente 4 tecnologias de monitores: CRT, LCD, plasma e LED e OLED. São as 4 tecnologias de monitores que nós temos. Então, vimos isso no comecinho dos nossos vídeos, que monitor é apenas um periférico de saída. Cuidado com aquela característica que a gente falou já do monitor, que é ele ser touchscreen. E aí, ele sendo touchscreen, passa a ser de entrada e saída. Mas, a princípio, ele é apenas de saída. Tá? Falamos um pouquinho sobre as características de um monitor padrão CRT. CRT quer dizer Cathode Ray Tube, tubo de raio catódico. Utiliza um tubo de raio catódico possuindo a mesma tecnologia utilizada nas TVs antigas, que é aquele tubão de imagem, né? Talvez muita gente não tenha mais esse tipo de TV, ou talvez ainda tenha, que é aqueles televisores grandes, até mesmo o monitor onde você está vendo esse vídeo, pode ser um monitor CRT. Basta você ter uma distância de mais ou menos 30 centímetros entre a tela e a parede. Porque se ele fosse um LCD, ele estava bem encostadinho lá na parede. Porque um LCD ele é mais fino, mas um CRT é aquele tubão, né? O famoso tubão. Então, isso caracteriza o monitor CRT. Esse termo CRT, na realidade, ele passou a ser usado a partir do princípio da existência do LCD. Porque antigamente você chegava numa loja para comprar um monitor, você dizia como? Moço, por favor, me dê aí um monitor. Aí ele perguntava, você quer que modelo? Você quer que tamanho? Você quer de que marca? Você apenas dizia, não, eu quero da Samsung, eu quero de 17 polegadas. Pronto. Você não precisava dizer, como a gente chega hoje para comprar um monitor, eu queria comprar um monitor. Aí o que é que o vendedor vai perguntar? Você quer um LCD, você quer um CRT, você quer um plasma ou você quer um LED? Aí você, vixe, espera aí que eu vou ter que fazer outra pesquisa ali para saber qual é o que eu quero. Então, antigamente, o CRT, que é esse tubão, né, são os monitores que ainda se usa, mas com tecnologia já ultrapassada. Um canhão de elétrons bombardeia as células de fósforo que recobrem a tela, fazendo com que elas se iluminem em diferentes intensidades, formando a imagem. Então, tem um exemplozinho aqui do material, um monitor CRT,
E tem aqui embaixo o padrão do tubo de imagem fazendo o bombardeio desse canhão de elétrons, né, na tela do monitor, tá? Só que esse canhão de elétrons gera um padrão básico de cores. E que padrão de cores é esse? É o padrão RGB. O canhão possui 3 feixes de cores que trabalham em conjunto e com intensidade variada. Um feixe vermelho, red, um feixe verde, green, e um azul, blue, gerando que padrão? O padrão RGB. Então esses três elementos, o R, o G e o B, gera o quê? O ponto formador de uma imagem que a gente vai estudar lá na frente, que se chama pixel. Então, na realidade, o pixel, que é o pontinho gerador de uma imagem dentro de um monitor, ele permite que você, com a união desses 3 elementos, R, G, B, gere um ponto luminoso que, dependendo da intensidade, faz com que apareça uma imagem na união desses pontos. Mas o monitor, ele trabalha como? Com um tamanho. Você tem aqui o tamanho dessa tela, né? A dimensão dessa tela. E o tamanho do monitor, ele é definido em polegadas. Só que essa polegada, ela é definida entre a diagonal da tela. Então você tem aqui, ó, a diagonal da tela, canto superior esquerdo, canto inferior direito ou vice-versa. Isso define o tamanho do monitor. Cuidado que o tamanho do monitor não é definido pela soma dos 4 lados, nem pela multiplicação da altura pela largura. Ele é a distância linear dentro de uma diagonal da tela. Podemos ter monitores de 15 polegadas, 17 polegadas, 19 polegadas, 21 polegadas ou superior, né? Então você pega lá uma régua, medida em polegadas e vai medir a dimensão do seu monitor. Você bota ela de uma diagonal para outra, aí você tem a dimensão do seu monitor. Mas, dentro dessa dimensão, é colocado o quê? É colocada a resolução. O que é a resolução do monitor? É a quantidade de pontos existentes na horizontal e a quantidade de pontos que podem ser formadas na vertical. A união desses pontos gera a resolução. A totalização desses pontos gera a resolução. Então vamos aqui. No material da gente, a gente tem aqui resolução do monitor. É medida multiplicando a quantidade de pixel na horizontal, largura, pela quantidade de pixel na vertical. Alguns exemplos de resolução em tela normal. Esse normal que está aqui definido, ó, é o padrão 4x3. Pode ser 640 por 480, 800 por 600, 1024 por 768, 1280 por 1024. Isso é o padrão 4x3 normal. Alguns exemplos de resolução em tela widescreen, padrão 16 por 9, 1280 por 800, 1600 por 1024 e por aí vai. Coloquei uma imagenzinha aqui para vocês guardarem com carinho, que seria as resoluções dos monitores padrão 4x3. E aqui tem um monitor mais largo, que seria o widescreen, padrão 16 por 9. Se a gente fosse observar isso daqui numa imagem, né? Você teria o seu monitor aqui 4x3, tá? E você poderia ter aqui o seu monitor widescreen, ó, 16 por 9. Vocês já viram isso aqui acontecer no sistema de vocês. Vocês já viram. Às vezes você está numa sua TV widescreen, né, assistindo lá um filme, alguma coisa, ou num canal, e de repente a imagem fica desse tamanho. Por que a imagem fica desse tamanho? Porque o sistema de reprodução transformou a imagem em padrão 4x3, porque ela não consegue, não foi definida em tela larga, ela foi definida em tela tradicional. Mas aí, às vezes, a imagem vai e ocupa toda a tela do seu monitor, porque ali ela foi definida no padrão 16 por 9. Muitos filmes, ou a maioria dos filmes hoje que você aluga na locadora, ele é definido no padrão 16 por 9. Então,
Quando você vai comprar um monitor que ele for widescreen, tem essas dimensões. Quando ele for tela normal, tem a 4x3. Isso ainda não cai em prova e pode ser uma questão de prova isso daí. Esse conceito do 16x9 e esse conceito do 4x3, tá? Como é que você consegue saber que resolução você está usando no seu computador? Bem facinho. Vocês já fizeram isso várias vezes, você às vezes até muda a resolução do seu sistema. Você chega aqui, clica com o direito no meu computador, vai na opção propriedades, né? E abre a janelinha de propriedades. Na janelinha de propriedades você vai em configurações e aqui você tem a sua resolução da tela. O padrão que eu estou usando bem aqui é o padrão que? É o padrão widescreen ou tela normal. Tela normal, estou usando 800 por 600. Se eu aumento essa dimensão, aumentei um pouquinho, ó. Mudei de 960 para 600. E aí já ficou a tela mais larga. Então isso caracteriza uma tela widescreen. E assim você vai mexendo aqui e vai alterando a resolução do seu monitor. A minha resolução máxima suportada aqui no computador é 1280 por 800 padrão widescreen, tá? Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade a esse conceito de monitores na nossa aulinha de número 9. Anote aí, aula número 9, material didático. Daqui a pouco a gente volta.